Paz do Senhor, irmãos. Mateus 12, do 43 ao 45, diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. Vamos analisar algo importante. O que fez com que esse espírito maligno saísse da vida de uma pessoa? Em primeiro lugar, é importante compreender que o mundo espiritual é real. Os demônios são espíritos, portanto, não é algo visível ou palpável. Nós estamos acostumados com matéria. Por que falar de demônios e de inferno? Em primeiro lugar, vamos responder essa questão. Já fui questionada sobre isso, e quando eu fui para a Bíblia para encontrar respostas, eu percebi que quem mais falou deste assunto foi Jesus. Com qual objetivo? Que eu e você não vivamos uma vida enganados, que a gente não viva despercebido, desatento, que os espíritos malignos possuam a nossa mente. A Bíblia usa o termo casa, se referindo ao corpo, mas o governo de tudo é a mente. E o diabo trabalha na mente. Perceba que aqui, então, tem uma pessoa em que o espírito maligno saiu de sua vida. Aí Jesus diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, por que ele saiu? Certamente teve um confronto no mundo espiritual. É em nome de Jesus que os demônios saem. Quantas pessoas que você conheceu que foram libertas, viveram um tempo bem e posteriormente voltaram ao pecado? Vamos compreender aqui. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Esse espírito que estava em uma mente, em um corpo, em um ser, ele anda, a Bíblia diz, lugares áridos, é uma figura de linguagem para nos lembrar que é um lugar sem vida. E agora, ele diz o seguinte: eu vou voltar lá naquela pessoa. Quando ele chega, o que o texto diz? A casa está limpa e adornada. Bem, o que faz com que o meu coração, a minha casa interna, esteja organizada, limpa? A limpeza fala da espiritualidade, da moralidade, quando nossa vida está nos eixos, em todas as áreas, e o coração está bem. Aqui nos lembra alguém que aceitou Jesus como Salvador, mas que não permaneceu. Aí o espírito que habitou a vida desta pessoa, anteriormente, ele decide voltar para ver como está a casa. Aqui tem uma lição muito grande. Quando os espíritos que eles andam de cidade em cidade, de lugar em lugar, de casa em casa, quando eles vier para ver como está a nossa vida, como eles precisam nos encontrar? No altar do Senhor. Você que aceitou Jesus como Salvador, que compreende o que são os processos de libertação, que é um processo árduo, o que é o processo de transformação, quando a gente vai mudando a mentalidade, se transformando em uma nova pessoa, não é se caracterizar exteriormente apenas. Isso é uma pequena parte do processo, mas é a limpeza interna, é a transformação do coração. Muda-se os pensamentos para mudar os hábitos, as palavras, o comportamento, as obras. Como eu terei essa mudança e essa transformação? Através da palavra, da Bíblia, da meditação, da oração, do jejum. Quando esse espírito, este ser, vir na nossa rotina, porque eles vêm, onde eles precisam nos encontrar? No altar do Senhor. Aqui tem duas classes de pessoas.
tem as prudentes e as imprudentes. As prudentes são as pessoas que gozam do amor, da paz e da alegria do Evangelho, mas se previnem em oração e cercam todas as áreas da sua vida para que o inimigo não retorne. Eu falei para você de todas as áreas da vida. Não é só a sexualidade. Não é só o orgulho. Não é só a vaidade. São os sentimentos. Todas as áreas da nossa vida. Você precisa orar por você, tua mente, teu interior, teus relacionamentos, a tua vida com Deus, que é o principal. Mas aí todo o resto é reflexo. Todas as outras áreas é reflexo. Você precisa cercar a tua sexualidade, os teus sonhos, porque tem sonhos que não vêm de Deus. E a gente precisa interpretar a Bíblia como ela é. Vou usar um exemplo da vida de José. Já ouvi muitas pregações, sonhe, porque Deus vai realizar sonhos. Não, o sonho de José se realizou porque foi Deus que deu um sonho, mas na verdade era uma visão, mostrando o futuro, como seria. Não era um sonho aleatório, não era um sonho da vaidade, não era um projeto fútil desta vida. Ali Deus tinha um plano de guardar todo o povo da época para que aquele povo não viesse a perecer por causa da fome. E uma grande fome veio sobre a região. Então, não confunda as coisas e não viva segundo o teu próprio entendimento. Cerque tua vida com oração. Cerque tua vida com jejum. Guarda o teu coração de todas as ciladas do inimigo. Este texto nos deixa claro que o inimigo vem para ver a nossa condição. Se ele chegou e viu a minha vida bem, estável, porque quando o diabo não está na nossa vida, está tudo bem. Aí ele encontrou a minha casa, a Bíblia diz, bela, adornada, organizada, mas não tendo alguém para governar essa casa, no caso, o senhorio de Jesus Cristo, ele entra. Ele entra e ele ainda faz o seguinte, ele busca mais outros espíritos. Olha o que diz. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Por isso que uma pessoa que já viveu com Jesus e agora Satanás retorna ao seu coração, realmente, ela mergulha no pecado de uma maneira tão terrível e ela não percebe a vergonha que traz sobre si. Ela não percebe o quão desprezível se tornam os seus atos. Porque algumas pessoas ainda têm uma certa reverência, um certo temor, ainda se cuidam. E outras, não. Então é muito importante compreender o que os espíritos malignos fazem na nossa vida através da nossa consciência. Por isso, você já deve ter ouvido a pergunta: quer aceitar Jesus? Essa pergunta não é coisa de crente. Essa pergunta não é aleatória. Essa pergunta, ela é o cerne, ela é o centro da vitória de uma pessoa. E quando a pessoa diz, não, não quero, a gente respeita, porque é a decisão dela. E quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, então os demônios irão tentar entrar, mas conforme ela vai conduzindo a sua vida no altar do Senhor, na prática da palavra, no conhecimento da palavra, ela vai cercando todas as áreas da sua vida. O meu conselho para você é vida de oração, consagração, jejum, palavra, discernimento. Na nossa época, eu tenho percebido uma estratégia do inimigo, rede social. Ali onde todo mundo pode colocar as suas ideias mirabolantes. E muitas pessoas têm atacado a palavra, a igreja, a liderança, e dizendo o seguinte: do que adianta passar uma vida inteira na igreja? E tem criticado muitas pessoas que frequentam a igreja. E eu digo para você o seguinte: continue frequentando a igreja, continue lutando por você. Claro que não aconselho a manter uma vida superficial,
mas continue aprendendo, continue orando e pedindo discernimento. Uma hora o Espírito Santo vai abrir o teu entendimento. Não abra brechas para o inimigo. Não deixe a tua casa sem a presença do Senhor Jesus. Essa semana ainda tivemos uma experiência muito triste com uma pessoa em uma situação nessa área. E eu estava olhando, é muito triste. Após a libertação, as pessoas choram, elas imploram por ajuda, e elas dizem para a gente o seguinte: eu não tenho força, eu não consigo. Aqui está também a importância da igreja se manter em oração, manter sua vida em santificação, mas se manter em oração para resgatar essas pessoas que querem, mas não conseguem mais. Por quê? Porque Satanás possuiu sua mente e seus corações, a sua força. E elas acabam, muitas pessoas inteligentes, pessoas respeitadas, elas acabam se jogando de uma maneira terrível e até desistindo da vida. Não brinque com o que é santo, nem com o que é espiritual. Mantenha a tua casa em ordem, mantenha o Senhor Jesus no governo da tua vida e interceda pelas vidas que precisam de ajuda. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.